Bom dia, um feliz dia. Hoje, sexta-feira, final da semana. Espero que você tenha conseguido estudar a lição. A lição vem falando sobre o pacto do dízimo. Malaquias 3,10 vem dizendo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então aqui é uma promessa do Senhor, que aqueles que forem fiéis, devolverem o dízimo, trazerem o dízimo na casa do tesouro, que é a casa de Deus, como vimos na lição dessa semana, Deus vai trazer, vai derramar bênçãos sem medida para essa pessoa. Amém. Nós vimos também que Abraão, não preocupado, Deus seria o seu protetor, o seu provedor. Vimos que muito tempo depois também Moisés disse aos israelitas, quando estavam prestes a entrar na Canaã, na Deuteronômio 14, versos 22 e 23, certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano recolher no campo, para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Então nós vemos aqui que ao devolver o seu dízimo, você está reconhecendo a Deus e efetivamente está aprendendo a temer ao Senhor Deus. Então, assim como nós vimos Abraão e Moisés devolveram aquilo que deveria ser devolvido ao Senhor Deus, através dos dízimos e ofertas, nós vimos que da mesma forma que os nossos antepassados reconheceram a Deus como protetor, como provedor e no temor do Senhor, assim nós também devemos fazer a mesma coisa, devolver o que pertence a Deus, porque dele é todo o ouro, toda a prata. E da mesma forma devemos também devolver aquilo que pertence a Ele. Uma forma de agradecer, gratidão, aquilo que Ele nos proporcionou a ter, a conquistar. Vimos também que o dízimo se refere a 10% que devemos retirar daquilo que efetivamente ganhamos e devolver ao Senhor. Vimos que Abraão, quando estava lá na guerra com aqueles reis, ao trazer todos os despojos, né, que ele havia conseguido ali naquela guerra, ele também devolveu aquilo que pertencia ao Senhor, ao sacerdote Melquisedeque. Nós vimos que também Jacó prometeu devolver o dízimo. Vimos que a casa do tesouro é a casa de Deus, onde você deve levar o seu dízimo. Não devemos fazer a devolução do dízimo, não deve ser feito segundo a nossa vontade, mas segundo a ordem de Deus, o que Deus ordenou, a questão também do lugar onde devemos levar os dízimos e as ofertas. E vimos também que a devolução do dízimo, o dízimo ele serve para pagar aí os pastores, missionários e obreiros que estão pregando a palavra de Deus. Como é relatado lá em 1 Coríntios 9,15, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Você também pode ver isso lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, a respeito desse mesmo assunto. Vimos que o propósito do dízimo, nós vimos que o dízimo é do Senhor e é santo ao Senhor. Os dízimos devem ser destinados para o sustento do ministério. Nós vimos que eles servem para pagar os pastores, como nós falamos, os missionários, os obreiros que pregam a palavra de Deus. Não é isso? Devolver o dízimo expressa aí altruísmo e confiança em Deus, né? E que nos abençoe e alegra o nosso coração ao fazermos isso. Vimos também que o dízimo deve ser tirado do lucro bruto e não do líquido.
E vimos também a questão que Deus pede de cada um de nós, que nós sejamos honestos e fiéis na hora da devolução do dízimo, porque somos mordomos. Deus concedeu a você tudo que você tem, e Ele pede, a única coisa que Ele pede a você é que você seja um mordomo fiel, né? E na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 19 e 21, Deus fala que Ele deu talentos para cada um de nós, né? E esses talentos que foram concedidos a nós, quando Jesus voltar, Ele vai cobrar de você e de mim, se nós formos realmente mordomos fiéis. E aqueles que forem fiéis, mordomos, Ele vai falar assim: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Mas para aqueles que não foram mordomos fiéis, Ele vai falar: servo mau e negligente. Então nós temos que ser considerados na volta de Jesus, né? Na devolução dos dízimos e das nossas ofertas, honestos e fiéis àquilo que Deus nos permitiu que nós obtivéssemos nesse mundo. Devemos devolver a 10ª parte daquilo que efetivamente conseguimos. Na lição de sexta-feira, ela pede para a gente meditar em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 245 a 252, e Conselhos sobre Mordomia, página 46 a 77, capítulos 12 a 22, da escritora Ellen White. E aqui eu vou ler também Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 409 e 410. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e as ofertas para os propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Se todos fossem fiéis a Deus, Deus nos abençoaria, nossas ofertas aumentariam em 1000%. No 3º capítulo de Malaquias encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar graciosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolvem os dízimos e as ofertas. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 35, devemos lembrar que as vindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e ajuste que fez com o homem, que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Bom, que Deus te abençoe nessa sexta-feira, te dê uma sexta-feira abençoada, uma preparação do sábado abençoado também, e que você seja um mordomo fiel ao Senhor, devolva aquilo que pertence a Deus. É meu desejo e minha oração. Amém.